Amélie acreditava de verdade ter encontrado o homem dos seus sonhos, aquele que a faria feliz para sempre, mas depois de 4 anos de casamento, a realidade brutal se impôs, e ela percebeu que seu conto de fadas havia se transformado em um pesadelo sufocante. Ela se sentia completamente presa, como um pássaro enjaulado, sem chance de fuga. O homem que ela um dia pensara ser o companheiro ideal, seu parceiro perfeito, revelou-se um verdadeiro lobo em pele de cordeiro, disfarçado de carinho e ternura. Amélie foi enganada de maneira devastadora, e o que mais a magoava era ter acreditado cegamente. No entanto, quando um novo segurança entrou em sua vida, uma pequena faísca de esperança começou a acender dentro dela, reacendendo seu desejo por um novo começo, uma chance de liberdade. Amélie ficou completamente paralisada de terror quando seu marido, Henry, começou a gritar descontroladamente após um jantar de negócios no qual ela o acompanhará. Tudo porque ela simplesmente desejou uma boa noite a um dos colegas dele. Mas o ciúme possessivo de Henry havia se tornado insuportável. Em público, ele mantinha a fachada do marido perfeito, sempre educado, gentil, atencioso, e com um sorriso cortês no rosto. Seus amigos e conhecidos sempre diziam a ela: "Você tem tanta sorte, Amélie, ele é tão bonito, tão rico e claramente te adora." Henry sabia exatamente como desempenhar o papel de marido ideal, sem deixar suspeitas sobre sua verdadeira natureza. 4 anos antes, Henry soube com maestria como conquistar o coração de Amélie. Naquela época, ela trabalhava como garçonete em um restaurante para pagar seus estudos de psicologia, e foi naquele ambiente movimentado que ela o conheceu. Henry era um cliente frequente, sempre vestido impecavelmente, com um perfume marcante que chamava a atenção. Embora trocassem olhares curiosos, ele nunca tomava a iniciativa de falar com ela. Até que, certo dia, Amélie cometeu um pequeno erro ao servir, fruto do nervosismo causado pelas provas finais, e Henry, de forma extremamente cordial, disse que não havia problema algum, mas que a perdoaria com uma condição: que ela aceitasse jantar com ele. No início, ela recusou, afirmando que só consideraria a oferta após o fim do semestre. Ele foi paciente e, educadamente, pediu seu número de telefone. No último dia de aula, Henry ligou para perguntar se ela havia passado nas provas e a convidou para comemorar a assinatura de um contrato importante em seu renomado escritório de advocacia. Amélie, buscando relaxar e talvez dar uma chance ao amor, acabou aceitando. Se Amélie tivesse a mínima ideia do que o futuro reservava, ela certamente teria escolhido sair com seus amigos e apagar o número dele do telefone. Mas, infelizmente, o destino seguiu outro caminho. Eles foram jantar, e Henry fez de tudo para que a noite fosse perfeita. Ele a ouviu com atenção, elogiou cada aspecto de sua personalidade e a fez se sentir como uma verdadeira princesa, tratada com respeito e carinho. Após levá-la para casa, ele continuou a marcar outros encontros, fazendo Amélie acreditar, pouco a pouco, que havia encontrado o príncipe encantado de seus sonhos. Com o tempo, os encontros se tornaram mais frequentes, e o relacionamento evoluiu para algo sério, culminando em um casamento grandioso e aparentemente feliz. No início do casamento, Henry prometeu o mundo a Amélie. Ele dizia que ela poderia focar inteiramente em seus estudos para se tornar uma psicóloga de renome, e chegou a garantir que conseguiria um estágio para ela quando se formasse. Ele não apenas conquistou o coração de Amélie, mas também a confiança de sua família, que o via como o genro ideal. Contudo, por trás dessa máscara de perfeição, havia um amor falso e vazio. Na verdade, Henry era um narcisista que não a amava de verdade. Para ele, Amélie não era mais do que uma posse valiosa, um objeto de controle e manipulação. Com o passar do tempo, ele a isolou de todos ao seu redor, afastando-a de amigos e familiares, e 4 anos depois, Henry havia destruído quase tudo em sua vida. Em momentos de raiva,
Henry às vezes apertava os ombros de Amélie com tanta força que a machucava fisicamente, levantava a mão para ameaçá-la, e seus gritos eram aterrorizantes. Como um advogado influente, com conexões poderosas, ele constantemente a ameaçava: se você tentar fugir, eu me vingarei da sua família. Amélie se sentia completamente impotente. Como alguém poderia denunciar um homem tão poderoso? Como poderia provar o abuso que sofria? A casa estava sempre cercada por seguranças, sob a alegação de que Henry trabalhava em um setor perigoso e que poderia ter clientes em busca de vingança. Tudo parecia perfeitamente calculado. Ele alegava que estava protegendo sua adorada esposa, mas na verdade, era apenas mais uma forma de expor sua natureza psicopata. A obsessão de Henry por controle chegou ao ponto de proibi-la de usar anticoncepcionais, acreditando que ela lhe pertencia completamente. Contudo, Amélie sabia que trazer um filho ao mundo com Henry como pai seria catastrófico. Então, ela pediu ajuda à empregada, que se tornará sua confidente, para comprar as pílulas anticoncepcionais em segredo. Ela sabia que, se Henry descobrisse, as consequências seriam terríveis para ambos. A pior parte de tudo isso era a obrigação de Amélie de fingir estar bem diante de todos, como se vivesse em um pesadelo interminável do qual não havia como escapar. Ela se perguntava desesperadamente como poderia se livrar daquele monstro sem machucar as pessoas que amava. Até que algo significativo mudou na empresa, deixando Henry ainda mais instável e nervoso. A ameaça sobre a qual ele tanto falava se concretizou. Envolvido em atividades ilegais, ele começou a precisar de mais segurança ao seu redor. Foi nesse contexto que Theo surgiu. Ele era o segurança ideal. Faixa preta em artes marciais, ex-militar, com uma mira precisa e capaz de neutralizar qualquer ameaça em questão de segundos. Theo foi contratado para garantir que ninguém se aproximasse da propriedade e para ficar ao lado de Amélie em todos os momentos. Os inimigos de Henry sabiam que sua maior fraqueza era sua esposa, e agora, ela estava ainda mais aprisionada. No entanto, Amélie estava tão exausta e emocionalmente destruída que já não se importava mais. Talvez a morte fosse uma saída mais fácil do que continuar vivendo aquela tortura. Apesar de ter estudado psicologia para ajudar os outros, ela não conseguia nem salvar a si mesma. Sem esperança, passava seus dias no jardim, observando os pássaros voarem livremente e sentindo o aroma das flores, invejando-os por poderem ir para onde quisessem, sem amarras. Com o passar dos dias, Theo começou a perceber Amélie durante os breves momentos em que a acompanhava fora de casa. Ele notou que ela evitava o contato visual com as pessoas, mas não pôde deixar de observar seus olhos cor-de-mel, cheios de tristeza, e seu corpo esguio, embora magro demais. Ele podia sentir a dor silenciosa dela, mas sabia que sua função era apenas garantir sua segurança. Dia após dia, os gritos que vinham de dentro da casa ecoavam, e Theo testemunhava as marcas em seus braços, aumentando sua raiva crescente contra Henry. Se até agora você está gostando desta história, confere se está inscrito em nosso canal, pois as próximas serão ainda mais emocionantes, e você não pode perder. Então vamos continuar. Em uma noite escura e silenciosa, como tantas outras que Amélie já havia enfrentado, algo parecia mais sombrio do que o habitual. O relógio marcava quase meia-noite quando Henry finalmente chegou em casa, cambaleando, exalando o cheiro forte de álcool. Ele mal conseguia manter os olhos abertos, mas a raiva em seu rosto era evidente. Amélie, esgotada após um dia longo e exaustivo, estava encolhida na cama, tentando dormir. O som de Henry tropeçando nos móveis a despertou, e o pânico rapidamente tomou conta de seu corpo ao ver a sombra dele se aproximar da cama. Henry se jogou sobre Amélie com todo o seu peso, movendo-se de forma agressiva, suas palavras saíam como murmúrios desconexos, carregadas de álcool e descontrole, enquanto tentava forçá-la a ceder aos seus impulsos. Amélie, em pânico,
Lutava com todas as forças que conseguia reunir, tentando desesperadamente afastá-lo. Mas ele era muito mais forte. Cada movimento seu a fazia sentir-se ainda mais impotente. Seu coração disparava em um ritmo frenético, enquanto o medo e o desespero a dominavam completamente. Com um último impulso de coragem, ela conseguiu se libertar e correu para a sala, ofegante e aterrorizada, como se sua vida dependesse disso. Henry, mesmo embriagado, estava furioso, e seus olhos, cheios de ódio, a seguiam como predadores à espreita de sua presa. Quando a alcançou, agarrou seus longos cabelos com uma brutalidade cruel, arrancando um grito de dor profunda de Amélie, que ecoou pela casa. Amélie tentou recuar, mas ele a puxou com violência, erguendo a mão como se estivesse prestes a golpeá-la com força. Os olhos que um dia ela acreditara estarem cheios de amor agora eram abismos de crueldade e fúria. Nesse exato momento, como um raio que corta o céu durante uma tempestade, Theo surgiu na sala. Sempre vigilante, ele havia ouvido os gritos desesperados e correu para ver o que estava acontecendo. Ao deparar-se com a cena horrível diante de seus olhos, ele não hesitou nem por um segundo. Com a destreza de um profissional altamente treinado, ele se aproximou rapidamente de Henry, sem lhe dar tempo de reagir, pressionando um ponto vital em seu pescoço, atingindo a veia jugular. Em questão de segundos, Henry desabou no chão, inconsciente, como se um interruptor tivesse sido desligado, deixando o ambiente em um silêncio desconcertante. Amélie, ainda em choque, estava encolhida em um canto da sala, com os olhos arregalados de terror, o corpo tremendo e a respiração acelerada. Theo, percebendo seu estado, aproximou-se com passos lentos e cuidadosos, como quem se aproxima de um animal ferido e assustado, temendo piorar ainda mais a situação. Ele se ajoelhou ao lado dela, movendo-se com a máxima delicadeza possível, e começou a acariciar seus cabelos de forma suave, tentando trazer um pouco de conforto à mulher devastada diante dele. Amélie, ainda dominada pelo pavor, recuou instintivamente, como se esperasse mais violência, mas Theo permaneceu imóvel, respeitando seu espaço e tempo. Ele a envolveu em seus braços fortes, transmitindo uma sensação de segurança e proteção que ela não experimentava há anos, algo que havia esquecido como era. Calma, senhora Amélie, está tudo bem agora. Eu prometo que nunca mais vou deixar ninguém machucar você, disse ele, sua voz soando como um sussurro suave e tranquilizador, que fez o corpo de Amélie estremecer, mas dessa vez não de medo, e sim de alívio profundo. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu relaxar nos braços de alguém, sentindo-se verdadeiramente protegida. A voz de Theo era como um bálsamo que acalmava suas feridas emocionais. Naquele momento, Amélie percebeu que, talvez, pudesse confiar em alguém novamente. Ela ficou impressionada com a facilidade com que Theo havia derrubado Henry, um homem que ela sempre acreditou ser incontrolável e indomável. Ele levantou o corpo desmaiado de Henry com uma leveza impressionante, quase sem esforço, e o depositou no sofá, como se ele fosse um boneco de pano, insignificante. Theo, então, se voltou para Amélie, que ainda estava sentada no chão, e disse com uma calma que ela invejava: quando ele acordar, diga que desmaiou por causa do álcool. Eu estarei por perto caso ele tente alguma coisa de novo. Com um gesto gentil e firme, Theo pegou Amélie nos braços, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e a carregou de volta para o quarto. Ele a deitou suavemente na cama, como quem coloca algo frágil no lugar, e saiu para preparar um chá quente. Quando voltou, encontrou Amélie aconchegada nos travesseiros, ainda tentando acalmar seus nervos abalados. Theo lhe entregou a xícara de chá e se sentou ao lado da cama, em silêncio, mas presente. A atenção e o cuidado que ele demonstrava eram tão raros em sua vida que ela quase não sabia como reagir àquela gentileza inesperada. Enquanto o calor do chá descia por sua garganta, aquecendo-lhe o corpo e trazendo um conforto que ela há muito não sentia,
Amélie percebeu que, pela primeira vez em anos, havia alguém que verdadeiramente se importava com ela. Theo não era apenas um guarda-costas, ele era como uma âncora em meio ao caos de sua vida. Alguém que estaria ali para ajudá-la quando ela mais precisasse. Alguém que finalmente a fazia sentir-se segura de novo. Amélie não entendia completamente por que Theo estava disposto a correr tantos riscos por ela. Por que ele estava tão determinado a ajudá-la a enfrentar Henry? O que ele via nela que o fazia agir assim? Com o tempo, Amélie passou a observar Theo com mais atenção, buscando oportunidades para conversas privadas quando estavam sozinhos. Ele falava de diversos assuntos, com uma profundidade que a surpreendia, e Amélie, com seu instinto de psicóloga, sabia como envolver-se nas conversas de maneira natural e agradável. Aos poucos, algo começou a mudar dentro dela. Ela voltou a sorrir, algo que há muito tempo havia esquecido como fazer, e Theo foi o primeiro a notar, sentindo-se encantado por aquele sorriso delicado. Sem perceber, Theo também se apaixonou por Amélie, e com isso veio uma crescente necessidade de protegê-la a todo custo. Sua preocupação por ela era tanta que, muitas noites, ele não conseguia dormir, temendo que ela pudesse precisar dele a qualquer momento. Theo morava na casa da piscina, de onde tinha uma visão clara e constante da residência principal. Sempre que podia, Amélie abria discretamente a cortina do quarto para sinalizar que tudo estava bem. A presença silenciosa, mas protetora, de Theo começou a devolver a Amélie algo que ela havia perdido: esperança. Ela voltou a sonhar com o futuro, com a ideia de seguir sua carreira de psicóloga, de ajudar outras pessoas que também sofriam e, quem sabe, até abrir sua própria clínica. Além disso, Amélie começou a cuidar mais de si mesma, prestando mais atenção à sua alimentação e recuperando sua autoestima perdida. Ela desejava, acima de tudo, voltar a viver de verdade. Enquanto isso, Henry, seu marido, estava cada vez mais envolvido com sua secretária, uma mulher ambiciosa que só buscava vantagens financeiras e um caminho fácil. Como todo narcisista, Henry era um grande hipócrita. O ciúme que ele demonstrava em relação a Amélie era apenas um reflexo de sua própria culpa e traições. Enquanto mantinha Amélie aprisionada em um relacionamento cheio de manipulações e abusos, ele se divertia com outras mulheres, deixando-a sozinha por longos períodos. Mas, de certa forma, isso era um alívio para Amélie, pois quando ele retornava para casa, exalando o cheiro de tabaco e álcool, ele raramente a procurava. Amélie começou a sentir uma profunda repulsa por Henry. Seus gestos, que um dia pareciam normais, agora a enojavam. Cada vez mais, ela se pegava pensando em Theo. Sabia que não deveria alimentar esses pensamentos, mas não conseguia evitar. Theo era tão forte, sempre perfumado e incrivelmente gentil com ela. A voz protetora de Theo ressoava em sua mente como um eco constante, e ela se surpreendia com o desejo crescente de estar cada vez mais próxima dele. Não faz sentido pensar nisso agora, dizia a si mesma, tentando afastar esses sentimentos. A última coisa de que você precisa é pensar em outro homem nesse momento. Mas um dia, ao abrir a cortina para sinalizar que estava tudo bem, ela o viu sem camisa. Seus olhares se cruzaram por alguns minutos, como se estivessem hipnotizados um pelo outro. Parecia que Theo podia ler os pensamentos mais profundos de Amélie, e a conexão entre eles era tão intensa que parecia surgir do âmago de suas almas. Naquela noite, Theo precisou de um banho frio. Enquanto a água escorria por seu corpo, ele tentava apagar o desejo ardente que o fazia pensar nela a todo instante. Ele sabia que precisava agir rápido, tirá-la das garras daquele marido monstruoso. Amélie merecia ser amada e protegida de verdade. Só de lembrar a maneira como Henry a tratava, Theo ficava tão furioso que, sem perceber, socou a parede do chuveiro. Mas o que ele realmente desejava era fazer Henry pagar por todo o mal que tinha feito a Amélie.
Henry teria que fazer uma longa viagem a trabalho. Normalmente, ele sempre insistia em levar Amélie consigo, não porque se importava com sua companhia, mas para mantê-la sob vigilância constante, garantindo que ela estivesse sob seu controle. Dessa vez, no entanto, ele havia feito outros planos. Pretendia levar sua amante, deixando Amélie para trás sob os cuidados de Theo, seu fiel segurança. Henry, confiante em sua posição, nunca poderia imaginar que essa viagem marcaria o início do colapso de seu poder sobre Amélie. Pela primeira vez em muito tempo, ela teria alguns dias de liberdade, longe de seu olhar controlador, e teria Theo ao seu lado. Embora soubesse dos perigos que Henry havia acumulado com seus inimigos ao longo dos anos, e que sair sozinha seria arriscado, Theo deu a ela o espaço e a confiança necessários para que ela pudesse fazer o que desejasse, sem medo. Certa noite, enquanto Amélie relaxava à beira da piscina, saboreando um drink e contemplando o céu estrelado, algo chamou sua atenção. As luzes da casa da piscina estavam acesas, e ela percebeu que Theo estava lá dentro, treinando intensamente. Ele socava o saco de pancadas com uma força impressionante, seus movimentos precisos e determinados. A visão de Theo, tão forte e concentrado, fez o corpo de Amélie estremecer, uma mistura de fascínio e desejo. Mais tarde, ela se aproximou da porta da casa da piscina, levando uma refeição como desculpa para iniciar uma conversa. Perguntou casualmente se ele já havia jantado. Eles se sentaram e começaram a conversar, e conforme a conversa fluía, Amélie, sentindo-se cada vez mais à vontade, começou a desabafar sobre os abusos que Henry havia cometido contra ela ao longo dos anos. Ela também compartilhou seus sonhos, falando com paixão sobre seu desejo de abrir uma clínica e trabalhar como psicóloga, ajudando outras pessoas a superar seus traumas. Theo ouvia com atenção, absorvendo cada palavra, encantado pela determinação e pela força que ele via em Amélie, mesmo diante de tanto sofrimento. Durante a conversa, sentados no tapete da sala, Amélie notou uma grande cicatriz que cruzava o braço de Theo. Curiosa, ela perguntou sobre a origem daquela marca. Theo então contou que a cicatriz era o resultado de um ataque sofrido anos antes, durante uma operação em que quase perderá a vida após um confronto com um mafioso perigoso. Ele quase sangrou até a morte naquele dia, mas sobreviveu. Amélie, com cuidado, tocou a cicatriz e perguntou se ela ainda causava dor. Theo, com um leve sorriso, respondeu que não, que a dor física havia desaparecido com o tempo. Então, ele se aproximou lentamente, com um olhar profundo, e tocou suavemente o rosto de Amélie. Assim como essa cicatriz já não dói mais, eu também quero curar a sua dor, minha querida. Quero acabar com todo o sofrimento que você carrega, disse ele, sua voz suave e cheia de compaixão. Sem resistir à intensidade do momento, ele a puxou para mais perto, fazendo com que ela se sentasse em seu colo. Seus olhares se cruzaram de maneira intensa, e nesse instante, a chama do amor entre eles se acendeu, com uma força que nenhum dos dois esperava. As mãos fortes de Theo envolveram a cintura de Amélie, e ela soltou um suspiro suave, quase aliviada por finalmente sentir algo diferente de medo ou dor. Naquele momento, Amélie teve a certeza de que nunca amou Henry, de que nunca experimentara o prazer e a paixão que agora sentia nos braços de Theo. Incapazes de conter o desejo que crescia entre eles, os dois se beijaram com intensidade, um beijo repleto de paixão e desejo reprimido, como se seus lábios tivessem sido feitos para se encontrar naquele exato momento. Após o beijo, os dois permaneceram próximos, ofegantes, e Theo, com a voz ainda rouca de emoção, sussurrou no ouvido de Amélie: eu te desejo mais do que posso expressar, mas prometo que só ficaremos juntos plenamente quando eu te libertar desse homem. Quando eu te tirar daqui, você será completamente feliz, livre para ser minha. Amélie, sentindo uma mistura de alívio e esperança, respondeu com sinceridade: eu quero conhecer o verdadeiro amor.
Quero ser feliz, de verdade. Vou esperar por você e pela sua promessa. Em seguida, ela perguntou, quase como uma confirmação: não há nada de errado em querer ser feliz, não é? Theo, com ternura infinita em sua voz, respondeu: não, meu amor, não há nada de errado nisso. Você merece toda a felicidade do mundo. Embora o desejo entre eles fosse inegável, ambos sabiam que precisavam agir com cautela e de maneira correta. O desafio que se apresentava era imenso. Como Theo iria libertar Amélie das garras de um homem tão poderoso e cruel quanto Henry? O caminho à frente estava repleto de perigos, mas a vida parecia estar prestes a sorrir para Amélie novamente, mesmo que ela ainda não tivesse plena consciência disso. Muito em breve, Henry começaria a pagar por todo o mal que havia causado ao longo dos anos, e a justiça, de alguma forma, seria feita. Quando Henry retornou de sua viagem, algo estava claramente diferente nele. Ele entrou na casa com pressa, foi diretamente ao cofre e pegou alguns documentos importantes, seu rosto carregado de preocupação. Sem qualquer explicação, ordenou que Amélie fizesse as malas imediatamente, dizendo que eles passariam vários meses no exterior. Mas dessa vez, algo mudou dentro de Amélie. Com uma coragem que ela nem sabia que possuía, ela o enfrentou pela primeira vez, dizendo que, se ele quisesse partir, deveria ir sozinho. Foi a primeira vez que Amélie ousou desafiar Henry de forma tão direta. Henry, surpreso e furioso, a empurrou violentamente contra a parede, gritando com raiva: você enlouqueceu. Faça o que eu digo agora. No entanto, Amélie, tomada por uma força interior renovada, respondeu com firmeza: eu não vou a lugar algum com você, Henry. A raiva de Henry explodiu. Ele avançou sobre Amélie com violência, desferindo um tapa que ecoou pela sala, deixando seu rosto em chamas de dor. Em seguida, ele agarrou seus cabelos, pronto para causar ainda mais sofrimento. Mas Amélie, agora mais preparada, lembrou-se das técnicas de defesa que Theo havia lhe ensinado. Com um chute certeiro nas pernas de Henry, ela conseguiu se libertar de seu aperto e correu desesperada em direção à casa da piscina, onde sabia que estaria segura com Theo. No entanto, ao entrar no quarto dele, ficou completamente chocada com o que viu. Equipamentos de escuta, armas e vários outros itens que ela não reconhecia estavam espalhados pelo ambiente. Quem era Theo realmente? Ele não era apenas um guarda-costas? O que ele vinha escondendo durante todo esse tempo? Será que ele estava fingindo ser alguém que não era? Os dois se encararam por um longo momento, e o silêncio entre eles estava carregado de perguntas não ditas e verdades prestes a serem reveladas. Theo, com determinação nos olhos, sabia que estava na hora de libertar Amélie de uma vez por todas e faria o que fosse necessário para garantir que eles tivessem um futuro juntos. Mas primeiro, ele precisava concluir o que havia começado. E agora, o que o destino reservava para esses dois? Será que Amélie finalmente se livraria das correntes que a prendiam, tanto física quanto emocionalmente? Ela e Theo poderiam realmente ficar juntos e viver a vida que ambos desejavam? As respostas para essas perguntas, junto com muitas revelações chocantes, intrigas e momentos de alta tensão, estavam por vir. Mas tudo isso seria revelado na segunda parte dessa história. Então, não deixe de se inscrever para acompanhar as próximas emoções, e nos vemos no próximo capítulo. Até breve!